Fala meu povo, esse é o canal Embaixador Tips, trazendo para vocês análise dos jogos de futebol para esta quinta-feira. Pessoal, no dia de ontem, nós mostrando aqui apenas os resultados, dos dias de ontem. Campeonato Brasileiro, erramos apenas um jogo, que foi o jogo do Botafogo. Era um jogo que deveríamos ter optado pela opção under goals para bater com a análise que fizemos, mas infelizmente acreditamos que o Botafogo não perderia esse jogo em que o Botafogo entregou a vitória no finalzinho para o Grêmio. Acertamos o Fortaleza com empate em jogo de ambas marcam, acertamos o Flamengo para vencer, que era bem óbvio, acertamos também a vitória do Santos. Em relação ao jogo do Internacional contra a Bahia, vacilamos, que pensamos no under goals, Esse joguinho aqui do Chile, infelizmente a Universidade do Chile já tinha uma vantagem, acabou cedendo empate. E os dois jogos que nós tínhamos em relação ao amistoso da Croácia, que era um jogo bem over goals, saiu um golzinho apenas, e o jogo do Brasil também saíram. Isso foi um jogo que saiu under goals, Então, foi uma quarta-feira atípica, digamos assim. Vou tirar, isso aqui foi só o nosso trabalho de transparência. Vou desmarcar aqui, deixar os jogos que selecionei para hoje e acrescentar os joguinhos do Brasileiro. Até um instante. Para esta quinta-feira, selecionamos os 5 jogos que finalizam a rodada do Brasileirão. Separamos o jogo do Vasco contra o Ceará. O Vasco está sim se recuperando. Não falo apenas por conta da vitória do Vasco. A gente tem que olhar o seguinte: no clássico contra o Botafogo, o Vasco perdeu, mas em relação aos times considerados menores, o que a gente esperaria era que o Vasco tivesse ganhado, mas o Vasco empatou, então não perdeu dentro de casa. Observando aqui, galera, os jogos do Vasco, eles têm saído dentro de casa, que o problema maior do Vasco está sendo a defesa muito ruim, um ataque irregular. Os jogos do Vasco têm saído ambas marcas. Os jogos do Ceará fora têm saído acima de 1,5, e contra o Avaí saiu, além do ambas marcam, saiu over 2,5. O retrospecto dos jogos do Vasco contra o Ceará mostra pra gente uma tendência over 1,5. Então eu tenho 2 palpites para esse jogo do Vasco. Eu tenho casa com empate e tenho a perspectiva de ambas marcas. O jogo do Atlético Mineiro contra o São Paulo. São Paulo ainda não está bem no Brasileiro. O Atlético Mineiro está em franca recuperação. Há uma leve vantagem do Atlético Mineiro jogando em casa contra o São Paulo. São Paulo fora vem de empate e derrotas. Minha perspectiva para esse jogo, além de ser um jogo over 8 escanteios, é que seja um jogo para o Atlético Mineiro com empate. Jogo da Chapecoense contra o Fluminense. Fluminense vem relativamente bem colocado na tabela. Mostrar aqui para vocês a classificação. Nós temos o Fluminense com 8 jogos, 7 pontos, 12 gols. Para aqui esse aplicativo, só um instante. Nós temos o Fluminense disputando para não ficar na zona de rebaixamento, embora tenha um saldo melhor de gols. Mas se o Fluminense vence, ele encosta nessa galera que está na zona de qualificação para a Copa Sul-Americana. Então eu acredito sim que seja um jogo para over 1,5. Nesse entendimento de over 1,5, eu acredito no ambas marcam, visto que as duas defesas dos dois times não estão funcionando bem, mas os times estão marcando. Então eu acredito que o Fluminense será superior à Chapecoense e que seja um jogo de ambas marcas. Então eu iria Fluminense empate, anula a aposta, ou jogo de ambas marcas. Acredito também os jogos do Fluminense tem saído over cantos. Jogo do Goiás contra o Atlético Paranaense. Um jogo que eu acredito também na possibilidade de ambas marcam. Mostrar que o Atlético Paranaense não vem tão bem. Agora aqui nós temos os jogos também referentes à Copa Libertadores. Jogos do Atlético Paranaense têm saído também muitos cantos. Jogo do Palmeiras contra o Avaí. Obviamente que eu acredito na vitória do Palmeiras dentro de casa e ainda iria de casa acima de 1,5. Vamos aos demais jogos assinalados para esta
Quinta-feira, jogo da Austrália contra o Brasil feminino. Eu acredito na sapecada que o Brasil vai dar. Então acredito tanto na vitória do Brasil como o Brasil para marcar pelo menos 2 gols. Por fim, temos o jogo do Tameca vs Legion pela Estônia. Acredito na vitória do Tameca. Jogo do Lidoping vs Tidaholm pela segunda divisão da Suécia. Acredito que seja um jogo para o time da casa vencer. Galera, esses foram os meus palpites para esta quinta-feira. Espero que vocês reanalisem, selecionem, façam múltiplas de segurança e tenham muitos greens. Até mais!